Oi, pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar aqui com vocês a respeito de privacidade. Tem muitos desenvolvimentos acontecendo em várias áreas de conhecimento, mas principalmente na área de inteligência artificial, por reconhecimento de imagem, análise de padrões de dados, que trazem muitos benefícios para as pessoas e para as empresas, mas que têm usos também potencialmente benéficos e potencialmente negativos, né, Alexandre? Como a história das armas, a arma não mata ninguém, quem mata é o cara que atira. Então, a inteligência artificial, nesse aspecto, está no mesmo barco. Né? Disse que os inventores nunca sabem o potencial das suas invenções, né? Ou seja, o cara que inventa, ele tem um propósito ou uma intenção, e depois a coisa é muito maior do que ele imaginava, ele não consegue compreender digamos assim, a amplitude do que ele inventa, ou seja, isso é um mal que assola qualquer inventor e qualquer invenção. Né? Mas, enfim, vamos voltar ao assunto. Sim, de fato, eu acho que a questão da privacidade tem se falado muito sobre reconhecimento facial, acho que é uma grande discussão em torno disso. Começou um pouco atrás, né, quando o Google fez o famoso Google Glass, ou seja, tinha toda aquela discussão e tal, e não temos mais o Google Glass, mas a questão do reconhecimento facial, obviamente, não parou no Google Glass, ele avançou, e independe, obviamente, do Google Glass, porque o reconhecimento facial você faz com câmera, você não precisa do Glass. O Glass era só mais uma, digamos assim, facilidade onde todo mundo que estivesse usando o Glass poderia se beneficiar, supostamente, do reconhecimento facial se ele estivesse habilitado. Né? E aí tiveram todas aquelas histórias de que isso seria super invasivo e tal. Mas tudo isso nos leva à questão da China, independente de ser invasivo ou não, ou seja, você tem os policiais chineses hoje usando uma espécie de Google Glass, além das câmeras nas principais cidades, essas cidades superpopulosas e que estão, digamos, por trás aí de bastante... Milhões de câmeras, né? Milhões de câmeras. Milhões de câmeras, inclusive algumas delas identificando e colocando você num painel ao atravessar a rua, né? Se você atravessa a rua fora da faixa, você tem uma penalidade, você tem uma multa, né? E as câmeras identificam que você está fazendo isso, quem é você, joga a sua face num painel ali perto do sinal, em alguns lugares, não é em todos os lugares, mas já te multa. E a multa ela é imediatamente debitada da sua conta. Você não precisa pagar a multa. O governo vai lá e tira da sua conta o dinheiro da multa na mesma hora. E tem outras repercussões, né? O fato de você ser multado já traz implicações, eu acho que em outros impostos, ou seja, tem uma complicação que automaticamente atravessou fora da faixa, você, além de já ser penalizado e o cara saber quem é que está com precisão, né, que é você, os sistemas ainda estão absolutamente interligados na China, e você passa a ter problemas, sei lá, de aluguel, de outras coisas, segundo as notícias que a gente tem visto por aí. Mas aí, vamos dizer assim, já é um segundo nível da coisa, né? A China tem também, se eu não me engano, pelas reportagens que eu vi, 3 sistemas diferentes sendo avaliados em diferentes áreas do país de credit score, não baseados em seu crédito realmente, a sua capacidade de pagar alguma coisa, mas baseado, né, em quão bom cidadão você é. Então, se você atravessou fora da faixa, você perde pontos. Se você tem multa de trânsito? Tem multa de trânsito, você perde pontos. Se você falou mal do governo, você perde muitos pontos. E aí você tem uma questão importante, que é o seguinte: esses pontos são determinantes para o que você pode fazer. Chegando ao ponto de onde, se você está com um score abaixo de tanto, você não pode viajar dentro do país. Você está confinado na sua cidade, porque seu score é muito baixo. O seu score de confiabilidade, vamos dizer assim, é muito baixo. É absolutamente bizarro, né? Na realidade, é tão bizarro que é igualzinho um episódio de Black Mirror. Que tem um episódio que tem exatamente esse tipo de coisa, né?
realmente o nível de invasão é absurdo, né? E quando você junta isso com outras características, como, por exemplo, pagamentos utilizando QR Code e não cartão de crédito, ou seja, cartão de crédito está associado a um aplicativo que tem um QR Code, na hora que você vai pagar, você paga, obviamente, lendo QR Code. Então, e aquele aplicativo, obviamente, manda as informações para o governo, então o governo sabe exatamente tudo que você consome, em que quantidade, que frequência, que locais, ou seja, sabe onde você anda porque está vigiando você pela câmera, sabe tudo que você compra, sabe tudo que você gasta, obviamente sabe o quanto você ganha, porque as empresas são obrigadas a disponibilizar essa informação, ou seja, você está com a vida absolutamente controlada por essa instituição chamada governo. Hoje, o exemplo que nós estamos falando é na China, mas outros... A tecnologia está aí, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a tecnologia de reconhecimento facial para identificação de criminosos ou ofensores registrados, ofensores sexuais e de abuso de crianças é usado em shopping center já por seguranças, também com óculos de realidade aumentada, para que o segurança saiba ao passar por uma pessoa que aquela pessoa é um criminoso registrado. Né? A intenção positivo da segurança adicional que isso traz para você, mas da mesma forma que ele está filmando o criminoso, ele está filmando você quando você passa por ele. O problema é que a gente não sabe para onde que vão todas essas imagens e todas essas informações, né? Ou seja, a do criminoso ou a do identificado, a gente sabe que o policial vai agir diante do fato que já identificou. Agora, todos os que estavam naquela imagem que não foram identificados como criminoso, a gente não sabe que uso e que tipo de base de dados está sendo alimentada com essa informação. Porque, obviamente, que essa informação está ficando gravada durante algum tempo e algum algoritmo pode estar fazendo algum tipo de tratamento com aquela imagem. Ou seja, para ficar sabendo exatamente por onde você passa, dentro de uma determinada cidade, é bastante simples de ser feito. Pode não estar sendo divulgado, mas pode estar sendo feito. Né? Até que apareça um novo Snowden para contar qual é o nível de invasão de privacidade que a coisa está, a gente não vai saber. E no caso da China, ainda, vamos dizer assim, mais complexo, né? Porque existem hoje várias notícias também circulando, vamos dizer assim, que estão sendo criados na China campos de reeducação, né? Para você que está infringindo essas regras, vamos dizer assim, ser internado no campo para ser reeducado. E aí, no caso, inclui, inclusive, questões religiosas. Então, se você é cristão, se você é muçulmano, se você tem uma religião, vamos dizer assim, o governo chinês não reconhece religiões, vamos dizer, de forma geral. Então, se você tem uma religião qualquer que seja, você já está em violação, vamos dizer assim, você já está precisando, talvez, vir a ser reeducado. Né? Então, você passou uma temporada de 30 dias na China, né? Você se sentiu vigiado? Não, para ser sincero com você, várias dessas coisas, já tem alguns anos que eu estive em Xangai agora, mas a sua sensação era de estar numa metrópole ocidental, como Nova York, Chicago, não muito diferente disso, né? Mas já havia, vamos dizer assim, muitas questões, vamos dizer assim, que eram tratadas com um certo temor do Estado, né? Então, por exemplo, me alertaram, vamos dizer assim, contra um possível golpe nos hotéis que era dado, e qual era o ponto, né, em que se baseava o golpe. O ponto que se baseava era que seria criada uma disputa de conta
e quando você tivesse se negando a pagar aquela conta aumentada que você recebeu, iriam dizer que vão chamar a polícia. E aí vem a questão de quem tem a visão, vamos dizer assim, de que você está num país onde, a despeito de todas as aparências, é um Estado totalitário, vamos dizer assim. Ninguém quer se envolver com a polícia. E então as pessoas contam disso, né? O criminoso ali conta com isso, com a ameaça que a polícia representa para extorquir você o dinheiro daquela conta abusiva. Então, esse, por exemplo, foi uma coisa que várias pessoas me alertaram que acontecia muito. Ou seja, as próprias pessoas que lá estão olham com muita desconfiança a presença do Estado na forma do policial que não está ali patrulhando a rua, entendeu? Que é uma consequência. E pelo que eu pude observar também de conversas, há na China, vamos dizer assim, muita informalidade, vamos dizer assim, de coisas que são a forma como o chinês encontra de poder conseguir uma bobagemzinha a mais daquilo que ele consegue naturalmente. E que todo mundo sabe e todo mundo finge que não sabe. Uhum. Mas que é muito difícil. E é cada vez mais difícil, a partir do momento que o Estado, então, sendo um dos que sabe, está chegando à conclusão que ele não precisa mais fingir que não sabe, porque agora ele pode controlar você efetivamente o tempo todo, né? Mas você sentiu, enquanto estava lá, a questão do bloqueio da internet, né? Ou seja, Não, porque a internet você entra em outro planeta. Você só tem acesso à internet normal quando você está numa empresa estrangeira que tem VPN com a sua matriz fora do país. E nenhuma empresa estrangeira que eu tenha visto acessa a internet pela China. Mas você sabe que essa questão de bloqueio, ela não é, obviamente, única e exclusiva da China, né? Vários países da Europa, você pode não estar bloqueado, mas você está literalmente vigiado. Uhum. Ou seja, se você tenta baixar conteúdo, se você está baixando muito conteúdo de determinado local e tal, os firewalls e os mecanismos de vigilância do governo, eles podem bloquear você. Ou seja, você não consegue baixar livremente de qualquer fonte, qualquer informação, achando que você está em território livre na internet que não tem ninguém te vigiando. Por exemplo, a França é assim, por exemplo. Você não consegue sair baixando qualquer conteúdo de qualquer local porque a saída de internet na França ela é vigiada pelo governo. E aí vem a GPN de novo, como acontece na China, né? Ou seja, você busca o caminho para atravessar a barreira. Você começa a buscar o subterfúgio para fugir, mas e lá eu tenho dúvida não tem Facebook. Em alguns países desses você consegue, porque mesmo para você fazer uma VPN, você vai passar pelo firewall do cara. Mas na China você consegue. Na China você consegue. Eu não sei dizer você se você, um cidadão chinês da sua casa, consegue. Você, um estrangeiro dentro de um hotel, consegue. Consegue executar a VPN. Consegue. Mas, para ser honesto com você... Eu desconfio que eles sabem que você está usando a VPN. Não, eu tenho certeza que eles sabem, mas eu acho que eles deixam você fazer isso. Mas bota o seu nomezinho na lista. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eles, como as empresas, eles sabem que as empresas estão acessando tudo através das matrizes fora da China. Mas eu acho que tem uma diferenciação grande de como o estrangeiro é tratado na China e como o cidadão comum é tratado na China. E aí eu boto a ênfase no comum, tá? Porque certamente existem muitas pessoas chinesas em altas posições, em grandes empresas, em médias posições em grandes empresas, que têm uma qualidade de vida, uma liberdade do que fazer maior do que a maioria. Tipo, na China você não pode resolver que você quer ir daqui hoje para ali amanhã na outra cidade. Você tem que literalmente pegar o carimbo lá para você poder fazer essa viagem, vamos dizer assim. Se a gente extrapolar um pouco, cara, o cidadão comum, a grande maioria das pessoas comuns, elas não têm noção da sua privacidade sendo violada o tempo todo, né?
Vamos sair da China e vamos vir para o Brasil, né? Cara, hoje praticamente qualquer loja que você vá, Tem uma câmera. farmácia, tem a câmera que está, obviamente, te filmando, que o máximo que ele faz é o que a lei determina, sorrir, você está sendo filmado. Que normalmente é lá no fundo da loja. É lá no fundo da loja. Mas é pior do que isso, ou seja, quando você vai no caixa hoje, praticamente 100% das lojas, o cara te pede, pergunta se você está cadastrado na loja, você não quer estar cadastrado, mas o cara quer porque quer o teu CPF. Ou seja, por trás da suposta emissão do cupom fiscal eletrônico, tal, que muitos, obviamente, não emitem, o cara está mapeando as suas informações e a gente sabe muito bem que ele está vendendo as informações para poder mapear e entender o seu perfil, cara. Isso aí é uma violação absolutamente corriqueira. Não, isso é muito não tem claro. Ninguém fazendo absolutamente nada, ou seja... Não, isso é muito claro, isso é na vida física, né? Você tem uma outra que é tão grosseira quanto essa, na vida eletrônica, que é você está no Facebook e começa a aparecer os anúncios do que você estava olhando 2 segundos atrás, fora do Facebook. Essa é a mais irritante de todas, né? Porque assim, não é que eu estava olhando no Facebook, eu estava olhando fora do Facebook. Mas o Facebook sabe que eu estava olhando. Sem contar que você passou dos 45 anos, você automaticamente entrou no grupo do Medical Group. Isso é um fato para os homens, você não escapa dessa estatística, amigo. Cara, mas é muito impressionante, vamos dizer assim. Outro dia eu estava me dando conta, você meio que se acostuma com esse negócio e você vai ignorando, você vai setando os filtros de spam e tal. Mas eu estava me dando conta de quanto e-mail eu recebo, tudo bem, de empresas que eu conheço e até alguns que eu não me incomodaria de receber, mas é em tal quantidade que quase que torna inútil o e-mail como meio de comunicação, porque você não encontra as mensagens reais, vamos dizer assim, no meio de tanta porcaria que você recebe. A coisa é tão gritante, a invasão da privacidade, e é tão imperceptível pela pessoa comum, que, cara, as próprias pesquisas do Google, elas são absolutamente guiadas por tudo isso, né? Então, se eu e você fizermos a mesma pesquisa sobre o mesmo tópico, ou seja, o conteúdo que vem para mim não é o mesmo conteúdo que vai para você. E isso é um outro detalhe que é importante, que é o seguinte, para a gente notar no tempo, a mudança, por exemplo, da pesquisa do Google em relação à propaganda. Porque antigamente você fazia pesquisa no Google, vinha o resultado da pesquisa e as propagandas. As propagandas claramente delimitadas. Hoje, quando você faz uma pesquisa no Google, os primeiros resultados são propagandas, são formatados exatamente iguais ao resto e tem uma frasezinha ali, uma palavrinha que é o sponsor dali, que diz que aquilo ali foi pago para estar ali. Bom, se a gente quiser polemizar, a gente pode chegar até na urna eletrônica, né? Mas vamos pular esse capítulo. Aí você vamos deixar para quando a gente for conversar com o Laudelino. Porque realmente esse por si só merece um episódio separado. Um episódio separado e que com certeza será um episódio de 1 hora fácil. Porque beira o absurdo total. Mas, ou seja, o que eu acho que é importante é a questão de que o nosso dia a dia, a gente está tendo a nossa privacidade violada o tempo todo, seja quando você está acessando a internet por telefone ou pelo computador, seja lá de que forma, mas quando você está no mundo físico desconectado, você também está tendo a sua privacidade violada, como a gente acabou de falar, das lojas, do supermercado. Você vai na loja, o famoso cartão da loja que não tem anuidade, ele é uma fábrica de abuso de privacidade, né? Sim. Não, e tem assim, esse é o lado do dia a dia da vida da pessoa comum na rua, mas tem um outro lado também que acho que a gente pode passar só rapidamente por ele,
porque também é um tema que merece depois, quem sabe, uma profundidade maior em outro momento, mas que é a invasão de privacidade dentro do seu escritório, né? Que é uma coisa onde legalmente a sua privacidade de comunicação só pode ser violada com o seu consentimento prévio, ou seja, você tem que ter sido notificado de que as suas comunicações são monitoradas e que podem ser inspecionadas, você tem que ter concordado com isso. Normalmente algumas empresas colocam isso no seu contrato quando você chega, você tem vários documentos que você assina na empresa, e isso às vezes, o certo é que esteja lá dizendo que todas as informações que estão nos equipamentos de propriedade da companhia são da companhia, né? Não estou falando do que está no equipamento, estou falando da sua comunicação, seus Sim. e-mails e seu telefone. Né? São duas coisas inteiramente diferentes. Se você tem documentos dentro do computador, eles são propriedade da companhia, ok. Mas se as suas conversas telefônicas, por lei, elas não podem ser escutadas. E os Isso concordo. Os seus e-mails também, por lei, não podem ser lidos. A não ser que você tenha dado sua anuência prévia e por isso tem que ter essa questão. Mas a gente sabe que muitas vezes as empresas não têm este apego, vamos dizer assim, à norma da coisa, com coisas mais simples. Pudor. Né, com coisas simples, às vezes, assim, acreditando estar falando de uma coisa muito simples, muito tranquila, e que acaba, talvez até de forma inadvertida, correndo o risco de ter uma violação de privacidade significativa. Né? Quando uma pessoa recebe, por exemplo, os e-mails de um colega que saiu já da empresa durante um mês, por exemplo. É exatamente isso, ou seja, a lei e meio dos outros, que dentro da companhia parece algo absolutamente normal, principalmente quando o indivíduo que sai é um indivíduo de vendas, é muito comum que chegue aquele pedido, eu preciso acessar a caixa postal do sujeito que saiu, porque na verdade ele estava fazendo alguma negociação, tal, e eu preciso dar continuidade àquela negociação, e eu preciso ver os e-mails dele. É invasão de privacidade. Eu acho que a gente já cobriu razoavelmente o assunto por aqui. A gente pode ficar por aqui hoje nesse vídeo. A gente certamente vai esbarrar em aspectos desse assunto em outros momentos aí nas nossas conversas. Né? Sem dúvida. É um tema que vai voltar muitas vezes, até porque temos uma lei que deve ser implementada ainda nesse ano, e esse assunto é um assunto que está cada vez mais quente. Ok, então. Então, obrigado, pessoal. Lembrando aqui agora aquilo que a gente sempre esquece. Se você assistiu até aqui, clica no sininho, assina o canal, clica no sininho para ser notificado quando sair um vídeo novo. E se você está ouvindo a gente através do podcast, também não assinou o podcast ainda, faça assinatura no seu aplicativo favorito para você poder receber os episódios novos sempre que saem. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Abraço.